Sub-20 já tem data prevista para retornar às atividades. Hoje tem Bahia contra Sampaio Corrêa pela Copa do Nordeste. Matheus Bahia pode ficar de fora. Números, estatísticas e muito mais nesse conteúdo de hoje, logo após a vinheta do canal SB TV. Começando com a informação referente à divisão de base tricolor, é o seguinte, antes de começar peço o seu apoio, estamos quase chegando à marca dos 27 mil inscritos aqui no nosso projeto, seria muito legal, muito bacana ter você como novo integrante dessa família. Te convido a inscrever-se no canal, ativar todas as notificações, deixar o seu like e, é claro, aquele comentário sobre todos os assuntos que serão abordados nesse vídeo de hoje. Após um tempo de descanso pela disputa da Copinha, o time Sub-20 do Bahia retornará às atividades nesta segunda-feira, dia 23, visando as próximas competições, Baianão e Campeonato Brasileiro da categoria, informação da base do esquadrão, republicada pelo portal Tricolor.net. E é o seguinte, hoje tem Bahia pela Copa do Nordeste, tem estreia na competição principal, na principal competição do primeiro semestre do Campeonato do Futebol Brasileiro, digamos assim, né? Já que a Copa do Nordeste tem realmente esse título, porém é uma crítica muito forte da gente de que a competição não tem recebido a sua devida atenção pelas respectivas emissoras que cobrem a competição e, é claro, pelo próprio perfil oficial da competição que está deixando a desejar uma cobertura realmente intensa sobre as competições e as partidas. Já temos a lista de relacionados para esse jogo e uma lista muito mais curta do que o comum. Como a gente viu aqui mais cedo, antes da chamada desse vídeo, o Bahia ainda não tinha divulgado a lista de relacionados. E agora já acontece essa divulgação. O Bahia vai com Marcos Felipe, Matheus Klaus, Roaner Chaves, Douglas Borel, Rian, David Duarte, Canu, Raul Gustavo no sistema defensivo, Daniel, Diego Rosa, Lucas Mugni, Miqueias, Nicolás Acevedo, Rezende como os meio-campistas. No ataque, Gabriel Teixeira, Everaldo, Jacaré, Kaique e Ricardo Goulart. Técnico Renato Paiva, evidentemente, registrado aí uma lista bem mais curta, apenas 19 jogadores que vão para esse jogo contra a equipe do Sampaio Corrêa nessa estreia. Matheus Bahia ficar de fora mais uma vez dessa disputa, deve retornar na quarta-feira contra a equipe do Atlético de Alagoinhas, do Jacobinense, tá certo? Bom, números dessa partida de hoje contra a equipe do Sampaio Corrêa, desse confronto, são 18 jogos na história, com 7 triunfos do Bahia, 6 empates e 5 derrotas nesse confronto entre as equipes. O maior artilheiro dessa disputa ali, o Alex Mineiro, e Bahia e Sampaio já se enfrentaram 18 vezes, apesar das vantagens do Bahia nesse confronto, o retrospecto fora de casa é ruim. Nunca vencemos no Castelão e nunca vencemos em jogos oficiais. E os 3 triunfos em São Luís foram em amistosos nos últimos 5 anos fora, nenhum gol marcado contra a equipe maranhense. Tomara que esse ano, essa partida de hoje, seja para quebrar vários tabus referentes a esse jogo de hoje contra a equipe do Sampaio. Outro complemento, para poder, claro, evidenciar a história que vem sendo quebrada, vem sendo marcado no Bahia. O jogo contra o Atlético de Alagoinhas foi o jogo de número 5.555 da história do Bahia. Outros jogos semelhantes, aquele jogo que tem os caracteres iguais com relação aos números, O jogo 1111 ali contra o Galícia em 59, 2.222 contra o Sport em 75, 3.333 contra o Vitória em 89, 4.444 contra o Itabuna, só que esse aí foi em 2007, Aí aqui o pessoal do SB Números corrigiu nos comentários. E o jogo número 5.555 foi contra o Atlético da Bahia em 2023. Outro complemento aqui sobre Copa do Nordeste, que com 10 gols marcados em 2001 e 12 gols em 2002, Nonato é o maior artilheiro do Bahia na história da Copa do Nordeste. Dos seus 22 gols, 5 foram marcados em finais. Olha isso, que bizarro. Ao todo foram 113 jogadores tricolores que já balançaram as redes na Champions League, Detalhe para o top 3 ali, com jogadores com mais de 20 gols. Em primeiro, Nonato com 22, em segundo, Wesley com 21 e em terceiro, ele, Gilberto, com 20 gols marcados com a camisa do Bahia lá na Copa do Nordeste. Entre parênteses aí, no caso, o ano de chegada de cada jogador ao Bahia, o Gilberto chegou em 2018, o Wesley em 91 e Nonato em 99, nas respectivas posições aí, terceiro, segundo e primeiro colocado.
tá? Muito bacana mais um registro aí documentado do pessoal do EC Bahia Números. Bora ver aqui no podcast Corte, né, no corte do Deus Zebra Podcast, onde Sormani entrevistou aqui o Jorge Nicola, e Nicola falou um pouquinho também sobre o cenário nordestino, e é claro, houve ali uma exaltação positiva para o técnico Renato Paiva por parte do Sormani, que comentou que um colega dele, que trabalha no Record lá de Portugal, de Lisboa, elogiou bastante o técnico Renato Paiva. Vamos conferir aqui esse trecho. Eu só queria chamar atenção para três clubes do Nordeste. O Fortaleza e o Ceará fazem excelente trabalho. O Ceará caiu de forma absolutamente inexplicável. O time do Ceará era bom. E caiu porque o Dorival saiu. Também tem um pouquinho de participação nisso. Porque o trabalho tava te provocando, mas o trabalho foi interrompido, né? Sim, mas eu critiquei ele à época. Eu critiquei ele, porque ele estava absolutamente esquecido, em casa de pijama, vendo televisão. Entendeu? E o Ceará vai lá e coloca ele na vitrine. Ele virou persona não grata lá, né? O presidente do Ceará fez vídeo. Mas eu acho que com sentido, porque a saída dele quebrou o protocolo. O Fortaleza faz uma administração espetacular. E os caras estão se reforçando bem de novo, contratando vários jogadores interessantes. E o Bahia, que... Ia bem, não mas é uma SAF, né? Não, mas o fato de ter se juntado ao Grupo City é espetacular, cara. O Grupo City é o maior conglomerado. Como é que chama o técnico do português? Renato Paiva. Renato Paiva. Eu tenho um amigo que trabalha no jornal Record, lá de Lisboa. Ele falou que é disparado o melhor português que está aqui no Brasil. Disparado, o melhor português que está aqui. Trabalha muito bem com base, trabalha muito bem com base, é um cara que estuda pra caramba. E no Nordeste o torcedor ele vai no estádio, ele é fanático, né? Ele vai no estádio, ele consome. Os pernambucanos também são assim, infelizmente. Bom, aqui ele vai complementar sobre outras equipes, e agora para encerrar aqui, né, com relação ao Bahia, com relação ao Renato Paiva, e aqui o Sormani relata que ele seria o melhor português, né, disparado no Brasil. Evidentemente que temos aí o Abel Ferreira, que tem um currículo invejável, um currículo com muitos títulos e muitos triunfos importantes na sua trajetória pelo Palmeiras, é uma carreira recente como treinador do técnico Abel Ferreira, assim como... profissionalmente falando, o Paiva também tem uma carreira recente, mas são muitos anos de Benfica, são quase 20 anos que ele fez de carreira de treinador lá no Benfica. Então, é um cara que é muito mais experiente que o Abel Ferreira, talvez não tenha o currículo com relação aos títulos, mas em quesito de formação, em quesito de propriedade e, é claro, de bagagem, é um cara que atualmente divide esse posto ali com o Abel Ferreira dos melhores técnicos em questão de potencial. Evidentemente que o Abel Ferreira vai estar à frente por conta dos seus triunfos, das suas conquistas por aqui. Não que o Abel Ferreira não que o Renato Paiva não possa alcançar isso um dia. É claro que ainda é muito cedo para pensar nisso, mas... inclusive, o próprio Paiva ressaltou que é muito próximo do técnico português do Palmeiras e que eles trocam figurinhas diretamente, né? Com relação à parte tática, com relação ao futebol em específico, são caras que estão ali próximos, sempre dividindo experiências. Então, muito bacana ver que o Paiva vem sendo evidenciado, vem sendo exaltado, e é claro, o Bahia como um todo, com o seu projeto com o Grupo City, vem sendo cada vez mais notado, não só pela mídia do eixo, que é claro que a gente não fica aqui exigindo atenção, mas é sempre bom destacar isso, que está acontecendo, né? Um pouco mais da valorização do nosso time em específico, da nossa torcida, enfim. Mas por aqui mesmo, o torcedor baiano, o torcedor nordestino vai cada vez mais valorizando o futebol local. É isso, esse foi o conteúdo de hoje. Eu espero que você tenha curtido esse vídeo. Se você gostou, inscreva-se no canal e ative todas as notificações. Um abraço pra você e até o próximo conteúdo aqui no canal. Não esquece, hoje tem jogo do Bahia 7 da noite. Fatalmente o conteúdo depois aí desse jogo, né, um acoletivo ou quem sabe um pós-jogo, tá certo? Um abraço e até a próxima.